O calor do sol era opressor naquele dia. Um sábado de verão, insistindo em calor. Não havia mais para onde ir. Mais vale estar em casa do que na rua. A brisa salgada e o canto dos pássaros. Risos e ondas. Uma luta constante. Distanciando-se dos demais, estava Rosiane. Ajoelhado no convés da varanda, observava o pôr do sol. Escorregando na toalha macia, sentia a brisa fresca. Procuraria o melhor lugar. Perfeito para desfrutar do verão. Ignorar o turbilhão ao redor. Felipe, por sua vez, exibia a mesma implacável determinação. A sensação de afastamento o invadiu. À sombra de um velho carvalho, ela esperou. Um livro repousava sobre seus joelhos, mas ela percebia seus olhares furtivos. Era evidente o brilho em seus olhos. Vi-os rapidamente antes de recuperarem sua antiga função, movidos por uma força misteriosa. Um sinal fraco, quase invisível, anunciava. Era suficiente para acelerar meu pulso, de forma insensata. Então, Luísa escolheu seu caminho. O mergulho seguinte, ele anunciou, erguendo-se. O olhar dela me cativou. Sua voz suave e encantadora cativava a todos, com ar de despreocupação, mas por dentro inquieta. Ainda consigo reprimir o sorriso. Talvez depois do almoço, sim. Quem sabe quando todos adormecerem. Era tarde. Ela fechou o livro, sorrindo em silêncio. À tarde, um sono profundo, amparado pelas mãos. Faça isso, e não responda. Apoiando-se na cadeira, ele pensou. Secar ou mergulhar na água fria. Essas páginas, tão densas, me cativam. Felipe, curioso, ergueu uma sobrancelha. Talvez eu esteja enganado, mas parece... O sol escaldante fazia Léo sorrir com ironia. Um gesto de resignação em seu rosto. À medida que o dia esfriava, um leve rubor tingia suas bochechas, numa cena que, a princípio, parecia insignificante. Talvez isso fique mais interessante se eu continuar, murmurou, piscando e reabrindo o livro. Sua indiferença, porém, despertou minha curiosidade, uma faísca de interesse que se espalhou ao longo da tarde. Nossos diálogos se entrelaçavam, com brincadeiras, risos e silêncios confortáveis, aqueles momentos de cumplicidade entre duas pessoas que entendem-se sem palavras. A noite desceu num turbilhão de tons azulados e roxos, enquanto os outros se dispersavam por compromissos e obrigações. Eu, porém, me encontrei em um mundo particular de solidão e paz, aproveitando a quietude que me envolvia. Um longo e relaxante banho, a água morna deslizando pelos cabelos e o leve perfume do shampoo foi tudo o que eu precisava para esquecer o mundo lá fora. Enrolada numa toalha, a pele úmida e fresca, me dirigi à pequena lavanderia. O local, discreto e iluminado apenas pela fraca luz de uma lâmpada, oferecia um refúgio de calmaria. O som da água corrente fluía pelo ambiente, formando uma sinfonia tranquila, e era nesse contexto que o imprevisto aconteceu. Distraidamente, o tecido do meu biquíni escorregou das mãos molhadas e caiu no chão. Ao me curvar para pegá-lo, meu olhar foi atraído por uma presença inesperada. Felipe, encostado ao batente da porta, observava-me. Sua postura, invariavelmente desafiadora, me causava uma leve inquietação. Perdido? Perguntei, tentando soar tranquila. Não exatamente, respondeu ele, um sorriso mínimo adornando seus lábios. Só achei estranho te ouvir sozinha aqui. Pensei em dar uma olhada. Ergui uma sobrancelha. Nunca se sabe o que pode acontecer, não é? Retrucou, ele aproximando-se. Meu coração acelerou, porém mantive o tom suave. Parecia que ele estava inventando desculpas. Talvez. Ou talvez eu estivesse lá apenas para vê-la. Essas palavras, ditas com simplicidade, pareciam criar um campo de força entre nós. Um silêncio incandescente se instalou, interrompido apenas por nossos olhares. Em seguida, ele deu um passo à frente, parando a poucos centímetros de mim.
Seu olhar desceu por meu rosto, pousando em meus lábios, antes de voltar aos meus olhos. Posso ajudar? Perguntou ele. O biquíni caiu no chão. Acho que consigo lidar com isso sozinha, respondi, embora minha voz soasse menos confiante do que pretendia. Ele sorriu, abrindo a mão para pegar o tecido molhado. Mas antes de tocá-lo, ele hesitou. Rosário, murmurou ele, seu tom agora mais próximo, mais íntimo. Meu olhar encontrou o dele, e em sua profundidade encontrei uma promessa. Sua proximidade era inegável, e aquela forma carinhosa, mesmo que sem pressa, me encheu de uma admiração que não conseguia nomear. Com a pele ainda úmida do banho, a sensação, estranhamente, não era de medo ou desconforto. Algo dentro de mim dizia que tudo aquilo era genuíno, respeitoso. O brilho nos olhos dele, um vislumbre de ternura, disse tudo. Você sempre foi linda, ele sussurrou, a voz tão suave quanto um segredo sussurrado ao ouvido. Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, inclinei-me levemente para ele, como se pedindo permissão. E ele permitiu. Um sorriso quase imperceptível escapou dos meus lábios, enquanto nossos olhares se encontravam novamente, um eco silencioso entre nós. Felipe, com aquele sorriso encantador que derretia qualquer resistência, aproximou-se. Já que havia chegado até aqui, ele pegou minha mão, gentilmente passando o cabelo que insistia em cair sobre meus olhos. Você sabe o quanto me fascina? Não sabe? Sua voz, rouca e carregada de paixão, ecoou no pequeno espaço da lavanderia. Balancei, a cabeça, assentindo, embora fosse impossível ignorar o calor que havia crescido entre nós durante o dia. Cada risada compartilhada, cada olhar trocado. Agora, neste refúgio, tudo isso transbordava, intensificando-se em algo mais profundo. Sem mais palavras, seus lábios encontraram os meus, dando-me um momento de hesitação, de possibilidade, de recuar. Mas eu não quis. O toque, no entanto, o libertou. Sua mão envolveu meu rosto com delicadeza, mas com firmeza. O barulho do mundo externo desapareceu. O vento, as ondas, tudo esmaecido em segundo plano, para que somente aquele momento existisse. Um momento de profunda cumplicidade, onde traçávamos caminhos de afeto e intimidade. Um toque gentil que me derreteu diante dele. Não havia medo ou vergonha, mas admiração. Era como se eu fosse a única pessoa que importava naquele instante. Rosângela, ele sussurrou. Você me encanta. Sempre me encantou. Um sorriso tímido e radiante preencheu meu rosto. Estendi a mão para ele sem hesitar. Era como se quiséssemos guardar cada detalhe daquele momento em nossas memórias. Uma ternura que acelerou meu coração. Você tem ideia do quanto eu gosto de você? Questionou ele, a voz carregada de emoção. Minha resposta foi um olhar. Um encontro silencioso entre nossos olhos. Ele se aproximou mais, sua testa encostada na minha, enquanto buscava meus olhos. Era real, um sonho que não queria acabar. Seu sorriso, seu encanto, era o mesmo de sempre. E a lavanderia, que antes parecia um espaço simples e funcional, agora era um mundo à parte, onde somente nós dois existíamos. Não havia espaço para dúvidas ou medos. Somente aquele encontro de almas que parecia ter sido planejado desde sempre. Era nosso próprio ritmo, nosso próprio universo. Uma força invisível que nos conectava de forma profunda e inevitável. O tempo parecia não existir naquele instante infinito. Sorri, sentindo-me completa. O brilho singular e intenso da manhã pairava no ar, um prenúncio de algo especial entre Beatriz e Miguel. Ao abrir os olhos, ele a encarou, a expressão carregada de admiração e uma leve, porém profunda gratidão. Beatriz sorriu, ainda atordoada pela correnteza de emoções. Era como selar um pacto secreto, um acordo só deles. Lentamente, ele a tocou. Permaneceram ali, mergulhados em um silêncio aconchegante, sentindo a presença um do outro,
absorvendo cada nuance da intimidade. O ambiente, antes carregado de pressentimentos, agora respirava uma atmosfera renovada. Pela primeira vez, Beatriz sentiu que a aconchegante casa de praia guardava mais do que simples lembranças. Ali, no recanto da propriedade, havia se forjado o início de algo novo, um mistério palpitante que ansiava por ser explorado. O mundo exterior parecia retomar seu ritmo cotidiano, como sussurravam as ondas à distância, mas dentro da pequena despensa, onde a luz dourada ainda cintilava timidamente, o tempo havia parado. Beatriz e Miguel, antes apenas conhecidos por olhares fugazes e conversas breves, agora eram algo mais. Uma força renovada, ainda que indefinida. Ele entrelaçou seus dedos nos dela, e a conexão entre eles era palpável, como um fio invisível, unindo-os mesmo no silêncio. Acreditamos que deveríamos... Ele começou, a voz hesitante, mas suave. A visão da casa, com seus arredores, pairava em seus pensamentos, provavelmente a lembrança de como tudo se organizara antes que os outros chegassem. Beatriz concordou, embora com certa relutância. Sim, talvez seja melhor assim. Mas antes que pudessem se afastar, ele a puxou para um abraço. Segundos de silêncio, de promessa e de intensa sintonia. Depois, ele rompeu o encanto. Os olhos escuros de Miguel, tão expressivos, a capturavam, refletindo 1000 emoções. E naquele olhar, Beatriz percebeu algo que ia além do encontro casual, algo grandioso e surpreendentemente perfeito. Eu prometo, respondeu ela, um sorriso sincero brotando de seus lábios. Miguel, aliviado, a beijou novamente. Um beijo suave, carregado de promessas. Juntos, iriam organizar tudo antes que os outros voltassem. Ao saírem, o ar noturno parecia mais fresco, como se a brisa marítima os acolhessem no próximo capítulo da sua história. A casa, ainda vazia e silenciosa, guardava em seus recantos o prenúncio de algo grandioso, e ela sabia que logo os outros retornariam, trazendo consigo o turbilhão de atividades e a energia do dia a dia. Dentro de casa, Beatriz, discretamente, secou o chão molhado, enquanto Miguel preparava um chá na cozinha. Naquele momento, sentados e cúmplices, trocavam olhares, um reflexo da intimidade que se instalara entre eles. Naquele refúgio, seus corações palpitavam ao sabor das promessas e das incertezas, e Beatriz já sabia que nunca mais conseguiria esquecer aquele dia. Ao longe, o som de risos se aproximava, a vida retornando à sua rotina. Porém Beatriz sabia que agora ela não a via da mesma forma. No dia seguinte, às 13h05, todos se reuniram. Às 13h08, preparamos as malas para a partida. Felipe e eu trocamos olhares significativos durante o café da manhã. Às 13h10. Ninguém parecia notar nada de diferente. Mas nós sabíamos. Aquele fim de semana fora mais do que apenas um passeio à praia. Tinha sido o início de algo que nenhum de nós queria deixar para trás. Era apenas o começo de uma aventura que ansiávamos por continuar. Obrigada por acompanhar. Se gostou, curta e comente. Tem muitas outras histórias. Por aqui. Até a próxima.